Santiago, professor de História, trazendo uma super vídeo aula especial hoje. Falaremos de um personagem muito importante na historiografia brasileira, político esse que governou o nosso país por 19 anos, isso mesmo, 19 anos, sendo que ele 15 anos consecutivos. Se você está pensando naquele cara que está sempre caindo em concurso público, o UERJ, Enem, é ele mesmo, Getúlio Dornelles Vargas, conhecido também como Presidente Vargas. E nessa primeira aula de hoje nós vamos estudar a fase que vai de 1930 até 1945, caracterizada pela primeira fase de Vargas, iniciada com a Revolução de 30. Tá? É bom lembrar que o antecedente principal de Vargas foi a política do café com leite. E nas eleições de 30, as dissidências, né, as divergências entre a oligarquia mineira e a oligarquia paulista já não eram mais as mesmas. Tá? Inclusive, diante de tantas fraudes e corrupção, porque o voto era aberto, a oligarquia paulista iria se manter por mais 4 anos no poder. Tá? Isso gerou um conflito generalizado, tá? Que culminou no fim da República Velha e início de Vargas no poder. Essa aliança liberal, tá? Nós tínhamos dissidências oligárquicas e tenentistas, compostas por esses dois grupos que fizeram parte de toda a política de Vargas nesse primeiro momento. Tá? A fase de Vargas é dividida em 3 fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. Então vamos lá, por partes. O primeiro fase do governo provisório, como o nome já diz, como ele entrou através de um golpe, ele vai assumir de forma provisória o país. A princípio, ele entra criando vários ministérios: Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, da Educação e Saúde Pública, o combate às oligarquias, principalmente o combate aos paulistas, tá? Tanto que vai nomear interventores militares, né? Os tenentes serão os representantes. Tá? Uma das promessas da sua política era prometer a centralização do poder e dissolver o Congresso, substituindo os governadores existentes por interventores. Isso tudo fez parte das suas práticas. Tá? Na economia, ele vai valorizar o café, né, como solução imediata da crise. De que forma? Criando o Departamento Nacional do Café, comprando e queimando milhares de sacas de café para valorizar o produto. Ok? Durante esse primeiro momento vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Que é a reação da oligarquia paulista, no qual exigia uma nova Constituição e uma nomeação de um interventor paulista. Porém, mesmo de forma organizada, tá? Mais de 100 mil homens combatendo contra o governo, o golpe não deu certo, tá? A revolução não deu certo, tá? Mas trouxe consequências. Tá? Foi promulgada uma nova Constituição, a de 1934, e esse período, essa revolta, deu fim ao governo provisório, tá? Iniciando o governo constitucional. As medidas principais da Carta de 34, que nós colocamos aqui, tá? Ela foi um resultado da pressão dos paulistas, tá? Inspirada na Constituição de Weimar, República Alemã, criada após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Teve a conquista e a participação política das mulheres, que entram no cenário político, tá? Adota o voto secreto e universal, reduz os poderes, né, do presidente, do executivo, e ampliou os direitos trabalhistas. Show? Após essa primeira fase, nós entramos na
no governo constitucional. A partir daqui ele já pode exercer suas funções de presidente da República. Porém, essa fase é um reflexo do que está acontecendo na Europa, tá? Um período pré-Segunda Guerra Mundial em que há várias ideologias dissolvendo e culminando a sociedade europeia, e veio também para o Brasil essas divergências. Então há uma radicalização política no qual vai se criar dois partidos ou dois movimentos com características das ideologias europeias naquele momento. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá? Sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, tá? Era influenciada pelo socialismo da União Soviética e priorizava o combate ao fascismo. Em contrapartida, nós temos a AIB, a Ação Integralista Brasileira, sob a liderança de Plínio Salgado. Tá? Era um movimento nazifascista, doutrina nacionalista que defendia o lema Deus, Pátria e Família. Tá? Seu objetivo era colocar Vargas como ditador, e isso vai ocorrer nos anos seguintes, principalmente após a intentona comunista, que foi um levante liderado por Luiz Carlos Prestes, que explodiu nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, no qual queriam derrubar o governo varguista. Aproveitando desses levantes comunistas, Vargas vai criar um novo golpe para se manter no poder, tá? O que nós vamos chamar de Plano Cohen. Anuncia nas rádios de todo o país um documento falso, tá? Uma falsa invasão comunista no país, tá? E explorou de forma muito forte o anticomunista existente ali, tá? E por conta disso, ele vai promulgar uma nova Constituição, a de 1937, também conhecida como Constituição Polaca, porque tem forte inspiração na Constituição da Polonesa, que era fascista. Cancelou as eleições presidenciais de 1938, deu amplos poderes ao Executivo, tá? No qual ele vai fechar o Congresso, ele vai diminuir os poderes Executivo e Legislativo, tá? É um governo autoritário e fascista, tá? É uma fase ditatorial, é o primeiro exemplo de ditadura em nosso país, deixar isso bem claro na questão do Estado Novo, tá? Ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, com dois objetivos, tá? Censurar a oposição nos veículos de comunicação, principalmente rádio e jornais, e culto ao ditador através da propaganda favoráveis ao governo ditatorial. Tá? Vale lembrar que nesse período, tá, nós vamos ter uma aproximação dos Estados Unidos com o Brasil no intuito de combater os nazifascistas, principalmente no Oceano Atlântico, tá? E vai haver uma forte pressão dos Estados Unidos no Brasil para ele entrar na guerra, ao lado dos aliados, e isso acontece no ano de 1943. Tá? Por conta dessa política da boa vizinhança, os Estados Unidos vai financiar algumas obras importantes, tá, na economia brasileira, a CSN, tá, ali em Volta Redonda, e a companhia Vale do Rio Doce. São empresas que vai dar um suporte, ampliar a industrialização no Brasil. Durante o Estado Novo também vai surgir a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, no qual vai criar a carteira de trabalho, o 13º salário, tá? As férias remuneradas, salário mínimo, enfim. Por conta desse período, Vargas é chamado aí do pai dos trabalhadores, entendeu? Iniciar uma política no Brasil que nós vamos chamar de populismo, beleza? Como se dá o declínio dessa primeira fase de Vargas? Pela incoerência quanto ao posicionamento na Segunda Guerra, tá? Um país fascista lutando contra os países fascistas europeus, lá dos aliados, né?
realmente ficava muito complicado de se entender o posicionamento brasileiro naquele momento. Por conta dessa pressão exercida, tá? Volta o pluripartidarismo e muitos desses novos partidos que vêm surgir serão grandes opositores do governo varguista. Tá? E aí, como grande consequência dessa primeira fase, Vargas acaba renunciando. Mas não foi o fim do governo e da presença dele na história do Brasil, porque em 1950 ele volta de forma popular, com apoio do povo, de forma democrática, tá? Mas isso aí é tema para uma outra videoaula, ok? Para vocês um forte abraço, tá? Tchau e bons estudos. Bye, bye!